E para falar sobre hipertensão na juventude, ao vivo, eu estou recebendo aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã o médico cardiologista, o Dr. Martins Dionísio, que está aqui com a gente. Bem-vindo, obrigado pela presença. Bom dia, Tamires. Bom dia. Obrigado mais uma vez à TV Atalaia, o programa Balanço Geral, por mais essa oportunidade e ao The Cosday Hospital. A gente que agradecemos a toda a equipe do The Cosday Hospital que está aqui com a gente. Vamos então às primeiras perguntas aqui no quadro Fala Doutor. Adriana Santos, Itabaiana. Olha, essa pergunta seria no final, tá? Vamos seguir a ordem aí das perguntas, por favor. Qual o tratamento para a doença? Bom, a hipertensão arterial, ela é uma doença multifatorial. Então a gente tem que começar sempre orientando o paciente a mudança de estilo de vida, diminuir o consumo de sal, fazendo atividade física, redução do peso. Muitos pacientes hoje jovens, principalmente, têm aumentado o seu peso, têm usado anabolizantes em academias, que são medicações que fazem com que eleve a pressão arterial. E desde até mesmo medicação, vai depender muito também do estágio em que a doença se apresenta no consultório. Muitas das vezes o paciente já chega no nível de estágio 3, que é uma pressão 18/10, e que já necessitaria ir de cara com 3 medicações, além dessas mudanças de estilo de vida. Importante, então, ter um estilo de vida equilibrado. Exato. Atividade física, com certeza, eu imagino que tem que estar presente. Vamos, então, para a próxima pergunta. Eu peço a produção para seguir a ordem aí que a gente colocou. A Ana Júlia está ligadinha em Rosário do Catete. O que pode causar a hipertensão na juventude? Então, a hipertensão na juventude, ela pode ser principalmente causada por uma outra doença, como a gente já citou, obesidade, endocrinopatias, doenças da tireoide, doenças da supraadrenal, que é uma glândula que fica acima do rim, podem elevar a pressão arterial. Então, sempre o médico tem que estar atento que o paciente jovem, ele tem por trás, muitas das vezes, uma doença que está causando essa hipertensão, e aí é necessário fazer uma avaliação cardiológica. Muitas das vezes o paciente queixa de dor de cabeça, uma dor de cabeça de início repentino, uma dor na nuca inexplicado. Então, assim, esses quadros podem ser muito comuns nos jovens e é necessário fazer uma avaliação adequada para que se descubra realmente se existe essa hipertensão no jovem. Vamos então para a próxima pergunta, quadro Fala Doutor, hoje tirando as suas dúvidas sobre hipertensão na juventude. E você pode enviar a sua mensagem para o WhatsApp do BG, que é o 996520105. Na mensagem você diz o seu nome, seu sobrenome e a cidade onde você mora. Olha aí o Jailson Dandão colocando aí na tela para vocês o WhatsApp do BG para nossa interatividade em tempo real. Luciano Cardoso está ligadinho em Estância. Bom dia para todos aí na cidade de Estância. Qual a pressão ideal para jovens, doutor? Então, Tamires, é sempre ideal que o paciente tenha uma pressão menor que 12/8, né? Existe até uma campanha do governo um tempo atrás chamada Eu Sou 12/8. A nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia preconiza que todas as pessoas de qualquer faixa etária tenham uma pressão arterial ideal menor que 120/80. Então, se você não é hipertenso, tem que ter sempre, pelo menos anualmente, uma aferição da pressão arterial, tá? E se você já é hipertenso, tentar otimizar suas metas pressóricas para 12/8, seja por atividade física, mudança alimentar, evitando carboidratos, gorduras, sal em excesso, bebida alcoólica em excesso, e tentar sempre procurar o seu médico cardiologista para estar sempre com sua saúde em dia. Olha aí, tá vendo? É importante. Qual a periodicidade que o jovem deve procurar um cardiologista? Então, quando o jovem ele não é hipertenso, pelo menos uma vez no ano, né? Ele tem que ir no médico, pode ser até mesmo clínico, e nessa consulta se faça a aferição da pressão arterial. E se ele for hipertenso, geralmente no início do tratamento a gente pede que ele vá mais frequentemente ao cardiologista até que ele fique com a pressão otimizada. Muitas das vezes ele precisa ir uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias, vai depender do limiar pressórico, se houve introdução medicamentosa, tudo isso vai depender muito de cada caso. Entendi. Olha, tem telespectador já interagindo em tempo real. O telespectador Ivanildo Souza, ligadinho com a gente em Japaratuba. Bom dia, Ivanildo, obrigada por sua audiência. Ele fala assim, bom dia, Tamires, bom dia, doutor. Qual a principal causa da hipertensão? Porque minha sobrinha é jovem e esses dias ela começou a ter desmaio. Isso é preocupante? Sim, é preocupante, né? A hipertensão arterial, ela é uma doença prevalentemente do idoso, né? Acima de 60 anos de idade, 65% da população geral já é hipertensa. No jovem, a gente tem visto que tem sido mais frequente o aparecimento dessa pressão arterial mais alta
Porque o jovem hoje tem consumido muita bebida alcoólica, tem ganhado muito peso, né? A pandemia deixou muitas pessoas sedentárias, a academia fechou e muita gente acabou ficando mais em casa, comendo bastante, uma ingesta inadequada de sal. E quando você começa a ter sintomas, pode ser sinal de que já está existindo lesão de órgão-alvo, né? Ou seja, o coração cresce, você pode estar tendo um AVC, insuficiência renal. Então, é importante que quando se surgem sintomas, Ivanilson, como aconteceu esse com seu parente, é necessário procurar o cardiologista, porque ele pode estar tendo uma pressão muito elevada. Olha aí, então, preocupante, sinal preocupante, tem que levar a sua sobrinha aí para o cardiologista. Próxima pergunta, então, aqui no quadro Fala Doutor, Andréia Barreto, ligadinha em Carmópolis. É normal ter pressão alta com 17 anos? Não é normal ter pressão alta em nenhuma idade. Quanto mais 17 anos e também quando nos idosos muito extremos, né? Pessoas acima de 65 anos, ou quando você também é muito jovem, nesse caso aí de 17 anos, você tem que fazer uma investigação para saber o motivo da sua pressão alta, né? Que pode ser desde enrijecimento da parede dos vasos, que é o principal mecanismo, né? Você tem um endurecimento das paredes das artérias e isso é comum no processo de envelhecimento, porque há depósito de cálcio nesses vasos e aí você pode ter uma pressão mais alta. Mas 17 anos, é como eu falei anteriormente, a gente precisa investigar se não existe outra doença por trás que está levando essa hipertensão arterial. Que pode ser desde doenças congênitas, né? Como coarctação da aorta, que é um defeito congênito, ou até mesmo doenças endócrinas, que são muito comuns nessa faixa etária de 17 anos. Olha, a Terezinha Sá está interagindo aqui comigo em tempo real, ligadinho, Malhador, povo que acorda cedo, bom dia para todos aí, Malhador. E ela fala assim, Tamires, eu gostaria de saber do doutor o seguinte, eu tomo remédio há muitos anos, remédio para justamente pressão alta. Ela tem 58 anos e ela gostaria de saber se o clínico geral, ele pode fazer a mudança da medicação. Ela demonstra um interesse de mudar a medicação que ela está usando atualmente. Sim, Terezinha, qualquer paciente pode, né, de acordo com a sua integridade com o médico, né, a sua afinidade, se ainda não existe, né, um médico cardiologista que a acompanhe, realmente é necessário que se mexa nas medicações de acordo com a necessidade do doente. Eu acho que qualquer médico tem a sua autonomia, né, de prescrever a medicação que ele bem entender para o doente. E aí vai depender se o doente concorda ou não com a prescrição, ou se ele vai conseguir ir para um cardiologista mais brevemente, então assim fazer a prescrição adequada da medicação, mas pode sim com qualquer médico. Vamos então a mais perguntas aqui na tela do BG, no telão do BG. João Cardoso ligadinho com a gente em Umbaúba. Como saber se eu sou hipertenso, doutor? Olha, isso é uma pergunta interessante, porque hipertensão é uma doença assintomática. E muitas das vezes o paciente, ele descobre que é hipertenso quando vai à consulta, quando vai em uma clínica, quando ele se sente mal, e aí mede a pressão e a pressão está alta. Então, muitas das vezes o paciente é pego de surpresa com esse diagnóstico. E aí muitas das vezes a gente, como médico, a gente entende que o paciente às vezes está nervoso, está ansioso porque está na consulta, a pressão pode vir realmente mais alta. E aí a gente começa a investigar quando ele tem realmente duas aferições, né, acima de 140/90 ou 14/9, em momentos diferentes da consulta, tá? E aí a gente começa a investigar com uma mapa, né, que é aquele aparelho que a gente coloca no braço e o paciente vai sendo medido a pressão em 24 horas, para avaliar também como é que é a hipertensão noturna. E aí ele retorna com este exame, que é a mapa, e a gente vai avaliar como se comportou o exame e se ele continua hipertenso na consulta atual. Se mantiver realmente hipertenso, aí a gente vai tratar de acordo com o estágio da doença. Tem mais interatividade. Olha, a Joseane está ligadinha com a gente em Arauá e ela pergunta assim, bom dia Tamires, bom dia doutor, é normal ter pressão arterial baixa? Ela cita aí de 9 a 10 a pressão. Sim, é normal. Como falei, o ideal é 12/8, né? Abaixo disso, é sempre bom você ter esse limiar pressórico, tá? Quanto menor, melhor. Claro que tem pacientes que às vezes têm sintomas de pressão baixa, fica tonto, suor frio, mãos pálidas e molhadas, taquicardia. Então a gente tem sempre que
orientar esses pacientes a evitar lugares abafados, roupas apertadas, ambientes com muitas pessoas ou aglomerações, porque isso favorece a você ter uma queda pressórica e assim ter sensações de desmaio. Mas se você tem uma pressão 10/9 dissistólica e não tem sintoma, vida normal. É a pressão ideal que a gente preconiza. Olha aí, Josiane ligadinha em Arauá. Então, ó, pressão normal, muito bem. Vamos então à próxima pergunta aqui no telão. Quadro Fala Doutor. Ana Rita, ligadinha em Santo Amaro das Brotas. Alô, população de Santo Amaro. Meus pais são hipertensos. Por causa disso, eu tenho uma probabilidade maior para a doença, doutor? Sim, infelizmente, sim. A gente sabe hoje que hipertensão é uma doença que tem, sim, um fundo genético, né? Alguns pacientes podem desenvolver hipertensão arterial, porque tem um histórico familiar muito forte disso, tá? Não só como hipertensão arterial, como miocardiopatias de origem genética, insuficiência cardíaca e coronariopatia, né? Então, é sempre bom estar acompanhando a saúde do coração quando você tem um histórico familiar muito forte para doenças cardiovasculares. Olha aí, tem que fazer esse acompanhamento, né? Exatamente. Olha, a Jane está ligadinha com a gente lá no município de Lagarto, está interagindo aqui comigo em tempo real. Bom dia para todos aí ligadinhos em Lagarto. E ela fala assim, bom dia, Tamires, gostaria de saber se existe possibilidade de deixar de usar medicamentos se houver ali o controle da pressão. Há possibilidade dessa paciente deixar de tomar medicação? Olha, Jane, é muito difícil isso ocorrer, mas pode sim. A gente vê muito isso acontecer quando o paciente emagrece bastante. Seja por cirurgia bariátrica ou seja por mudança de estilo de vida, né? Mudança alimentar, atividade física. A gente tem visto hoje, costumeiramente no consultório, que os pacientes, quando emagrecem bastante, ele consegue realmente deixar de tomar o remédio, né? E aí a gente tem que sempre estar fazendo um acompanhamento, porque se o paciente estiver tendo hipotensão com o uso da droga, a gente vai desmamando, diminuindo a dose. E aí acontece sim de pacientes deixarem de tomar medicação, mas aí vai depender de cada caso. Mas dificilmente deixam de tomar quando se tornam hipertensos. Vamos então a mais uma pergunta aqui no telão do BG, quadro Fala Doutor. Hoje tirando as dúvidas da população sobre hipertensão na juventude. Cauã Barbosa está ligadinho com a gente, é Nossa Senhora da Glória. Tenho 30 anos e tenho hipertensão. Quais atividades físicas eu posso fazer? Então, vai depender muito de cada paciente, né? Inicialmente, quando o paciente vai para a primeira consulta, acabou de saber que é hipertenso, hoje é hipertenso e está com os exames cardiológicos fora da data de validade, eu sempre oriento a fazer atividades físicas moderadas, né? De pouca intensidade, como as atividades aeróbias, ao alívio, né? Caminhadas, nada de muito esforço, né? Pelo menos 150 minutos, 30 minutos por dia, para já você deixar de ser sedentário, né? A OMS diz que acima de 150 minutos por semana, você já deixa de ser sedentário, certo? E aí depois que ele faz os exames, como teste ergométrico, como ergoespirometria, vai depender muito do perfil do paciente, ele pode fazer atividades esportivas, né? Ou de mais intensidade, com alta carga. Então, assim, depois que você já passou pelo cardiologista, fez os exames periódicos, você está liberado, sim, para fazer atividades mais... como é que eu posso dizer, mais importantes, mais de carga intensa, depois dessa avaliação de rotina. Depois da avaliação de rotina, no Exatamente. caso, a musculação, por exemplo, só depois Isso. que o médico avaliar. E aquela caminhadinha básica, matinal, pode ser feita? Pode ser feita, né? Pronto. Pode, quando você passa na consulta, e se o limiar pressórico também não está no estágio 3, você pode fazer uma caminhada assim. Mas, se você tiver com a pressão muito alta, e você tem intenção de querer fazer, por exemplo, academia, é interessante que você faça outros exames complementares, para não acontecer situações de você passar mal na academia, a pressão subir bastante, você ser barrado pelo personal para você não fazer porque a pressão está muito alta. Então, geralmente esses pacientes que são hipertensos jovens, a gente só libera quando ele está com a pressão controlada. Tem que ter esse acompanhamento da pressão, né? Exatamente. Olha, o Walter Chagas de Jesus está ligadinho com a gente, interagindo aqui pelo WhatsApp do BG em tempo real. E ele está em Nossa Senhora do Socorro. Ele questiona, os remédios para hipertensão afetam outros órgãos? Pode ocorrer sim que haja, Walter, alguns órgãos afetados com as medicações. Mas a gente geralmente vai passar a medicação que é adequada, né? A gente sabe que se você for ler a bula do remédio, você não vai tomar, né? Então, os remédios são sim para controlar a pressão arterial, podem causar outros danos, mas o risco-benefício prevalece para você usar.
Porque se você não usar, a própria pressão alta vai danificar seu cérebro, vai danificar teu coração, vai deteriorar o rim, você pode ir para insuficiência renal, dialisar, pode surgir outras doenças como diabetes, colesterol elevado. Então, é mais benefício você usar os remédios da pressão do que você não usar. Tem que usar. Olha, a Jusilene Almeida, ela está ligadinha lá no município de Campo do Brito. Ela fala assim: bom dia, Tamires, bom dia, doutor. Eu gostaria de saber por que minha pressão sempre baixa de 10 para 5. Tem algo errado? Ela conta que tem 37 anos. Jusilene Almeida. Então, Jusilene, pode sim ter algo errado, né? É uma queda muito grande, né? Você sai de 100 para 50 de sistólica. É uma queda muito importante, tem que ver em que momento que isso ocorre, né? Se é no momento, como eu falei anteriormente, você está num ambiente abafado, com muito calor, e você tem essa queda importante da pressão arterial, a gente tem que investigar, né? A gente tem uma entidade chamada hipotensão ortostática, né? Que é quando você tem uma queda muito grande de pressão alta devido ao movimento do corpo, né? Você às vezes está deitado e levanta de repente, você pode ter uma queda importante, mas o tolerado fisiologicamente é pelo menos 20 milímetros. Se você está tendo essa queda de 50 milímetros de mercúrio na sua pressão arterial, a gente tem que ir atrás de doenças que podem estar causando isso aí, principalmente doenças do sistema nervoso central. Então, realmente a orientação é procurar um médico cardiologista para investigar, né? Isso. Jusilene Almeida, Campo do Brito, procura um médico. Obrigada pela participação aqui em tempo real com a gente. Olha, tem mais gente interagindo. Tem uma pergunta aqui, né, do Márcio ligadinho em Carmópolis. Márcio, fala só seu sobrenome para mim. Bom dia, Tamires, bom dia, doutor. Remédio para controlar pressão causa impotência sexual? Sim, principalmente a classe dos beta-bloqueadores, né? É uma classe que a gente geralmente usa quando o paciente é coronariopata, tem insuficiência cardíaca, tem angina do peito. Então, esses pacientes podem sim ter a queixa de disfunção erétil. Mas aí, em conversa com o médico, né, a gente avalia melhor, vê se ele já também não está numa faixa etária que já tem uma deficiência de testosterona. A gente sabe que esse hormônio é importante, justamente na questão da libido. E aí vai depender também de uma avaliação urológica. E se realmente o paciente tiver com essa queixa, a gente suspende a droga, reavalia em outro momento e prescreve uma outra medicação que pode ter um efeito similar ao que ele tomava e não tenha o efeito adverso da disfunção erétil, que é algo que realmente incomoda. Entendi. Doutor, a gente quer agradecer a sua participação aqui com a gente, muita gente participando, obrigada aí a participação de todos vocês. Não vamos conseguir ler todas as mensagens, mas semana que vem tem mais. Fala, doutor. Obrigada. Muito obrigado, Tamires, obrigado ao DECOS e ao programa Balanço Geral. A gente que agradece essa parceria incrível com médicos tão conceituados e também com o DECOS Day Hospital, esse grande parceiro aqui do Fala Doutor no Balanço Geral amanhã. Bom dia. Bom dia.